Salmo de número 2. Amém? Assim a palavra de Deus. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beija o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai santo, obrigado, Senhor, por sua palavra, que é viva, que é eficaz e que é poderosa. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração nessa noite. Alimenta a nossa alma. Confronta, ó Deus, os nossos pecados, as nossas ansiedades, os nossos medos. Nos dá esperança e nos conduz à Tua presença através das Escrituras. Tem misericórdia de mim. Me dê graça de expor a Tua palavra com zelo, com fidelidade, na dependência e no poder do Seu Espírito. Abençoe a igreja, para que ela possa, de fato, ouvir a Sua voz. E assim o Senhor há de ser amado e glorificado pela exposição da sua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós vemos oposições nesse mundo contra Cristo e a sua igreja, às vezes é possível a gente ficar desanimado. Às vezes dá até a impressão que os inimigos de Cristo, da sua igreja, vão vencer. E eles tentam de todas as formas. Por exemplo, se você é atento, é só você perceber como as pessoas zombam, e elas sempre trazem uma perspectiva negativa de Cristo, da sua igreja, através de filmes, de séries, reportagens, noticiários tendenciosos. Por exemplo, o que teve de igrejas que foram queimadas em muitos países da África, você viu isso no Jornal Nacional? Você viu isso em algum noticiário? Ninguém viu. E isso não é importante? Igrejas queimadas, vidas sendo perseguidas. Por que nós não vemos essas coisas? Porque existe um complô. E esse complô é em todas as esferas. Na mídia, séries, televisões, governos, escolas. Quantos professores das escolas tentam destruir a fé dos nossos filhos? Criam teorias tentando explicar acontecimentos desse mundo complexo, inclusive em relação à existência de Deus, ensinando como se Deus não existisse. Criam dificuldades à pregação do Evangelho. O meu primo pastor Egimar estava comigo esses dias e teve uma reportagem, nós mostramos para ele. Na Nova Zelândia foi criada uma lei e que não se pode evangelizar crianças e adolescentes até os 18 anos, só depois que eles estiverem de maior que eles vão poder tomar decisão por si só. Por que esse tipo de lei? Eu recebi essa semana alguma coisa assim no Brasil, mas eu suspeito que seja fake news, mas também não é de se duvidar que alguém entra com esse tipo de lei ou tenta alguma coisa assim no Senado.
podemos ter às vezes a falsa sensação de que os inimigos da igreja estão vencendo. Se você prestar atenção no que acontece no mundo, às vezes pode te dar essa falsa sensação. Agora, o Salmo de número 2, como nós vamos ver durante a exposição, nos vai mostrar que está longe do mundo vencer. Por mais que o mundo tente, com leis e todo tipo de armação, Deus continua reinando de forma soberana e conduzindo a história de acordo com o seu plano. E nesse salmo há uma declaração no versículo 4, que Deus, na sua ira e a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Por mais que haja todo um ataque orquestrado contra a igreja de Cristo pelo mundo, Deus reina soberanamente, e no tempo certo, Deus irá agir. Mas vamos olhar para o texto e tentar encontrar essas respostas nesse texto, mas antes disso eu preciso falar um pouco do contexto. O Salmo de número 2, diferente da maioria dos salmos, é possível a gente entender o seu contexto. E no Salmo de número 2, em especial, ele possui 3 aplicações. Por que 3 aplicações? Não vamos nos concentrar em uma. Mas porque esse salmo foi escrito por Davi. Não está escrito Davi aqui, mas de acordo com Atos, o seu autor, Atos 4, 25, o autor do Salmo número 2 é Davi. Quando Davi escreve esse texto, esse saltério, 150 salmos não tinham sido reunidos. Então Davi escreve esse texto, talvez aí uns 500 anos antes de reunir todo o saltério, os 50 salmos como nós o temos hoje. E a pergunta que devemos fazer é o seguinte: qual o propósito de Davi ao escrever o Salmo de número 2? É importante entendermos rapidamente isso, para que você possa entender esse Salmo. Bem, Davi, ele já declara nos primeiros versículos desse Salmo, que durante o seu reinado, ele enfrentou oposição de todos os lados. E esse salmo então foi escrito para mostrar que, apesar das oposições que ele enfrentou como rei de Israel, Deus nunca o abandonou e nunca abandonaria o reinado da sua família. Do versículo 1 a 3, ele começa com essa afirmação, ou melhor, com essa pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Mas em seguida ele diz no versículo 4: ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Davi está declarando que a sua época, enquanto foi rei, foi uma época difícil. Povos se levantavam contra ele, e levantar-se contra Davi era levantar-se contra Deus, porque Davi era ungido de Deus, um rei escolhido por Deus para governar o povo de Deus e manifestar a glória de Deus na terra. Mas Davi tinha certeza de que Deus estava no controle de tudo, e nada ia abalar o governo de Deus. E ele expressa sua profunda confiança nesse salmo, descrevendo no versículo 6 a afirmação de que o reinado de Deus foi instituído por ele. No versículo 6 ele diz, a palavra de Deus: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O que Davi está dizendo? É que o seu reinado foi estabelecido por Deus. Se foi estabelecido por Deus, ninguém então poderia destruir aquele reinado. A expressão no seu monte santo Sião é porque ele reinava a partir de Jerusalém. Os diáconos, diminuem esse ar aqui, por favor, que eu já estou com a minha mão gelada. Em Cuiabá isso não é normal, né? E meus irmãos, e ele continua, Davi agora passa a descrever o plano de Deus para o seu reinado. E ainda no versículo 6, ele diz, melhor, no versículo 7 ele diz:
proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora surge uma pergunta: quando Deus disse isso para Davi, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Essa afirmação, ela é deduzida do dia em que Deus fez uma aliança com Davi. Abra sua Bíblia aí, acho que é mais fácil assim, tem aqui no meu esboço, mas você pode ficar perdido. Em 2 Samuel, capítulo 7, e o contexto de 2 Samuel, é quando Deus disse para Davi que ele não vai construir o templo, e quem ia construir o templo era o seu filho Salomão, e ele não ia construir o templo porque Davi foi um homem guerreiro e tinha muito sangue nas suas mãos. Contudo, Deus diz a Davi que não faltaria rei sobre a sua casa, tá? Aí a partir do versículo 12, do versículo 12 ao 16, nós lemos o seguinte: Deus dizendo a Davi: quanto a teus dias, quando teus dias se cumprirem, e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Essa expressão, tu és meu filho e hoje te gerei, se refere à aliança que Deus fez com Davi. A questão toda é que Deus está dizendo para Davi o seguinte: o meu relacionamento com você e com a sua descendência será um relacionamento de pai com filho. O relacionamento de Deus com Davi e com os seus filhos seria um relacionamento diferente. E ele cita aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz: não farei com vocês como fiz com Saul. Por exemplo, quando Saul pecou e desobedeceu a Deus, Deus se afastou dele. No caso dos descendentes de Davi, a promessa é: se eles falharem, pecarem, eu vou discipliná-los, mas a minha aliança vai se firmar para sempre, e sempre haverá um rei da descendência de Davi, sempre haverá. E por isso que no texto Deus diz: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então essa esperança, eu hoje te gerei, quer dizer, hoje você se torna meu filho, e eu lhe serei por pai e você me será por filho. Ou seja, esse será o relacionamento de pai e com filho. E por isso que ele diz, voltando para o Salmo de número 2, ele vai dizer no versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Ou seja, por causa desse relacionamento de pai e filho, os reis de Israel, se permanecessem fiéis a Deus, eles iam receber tudo o que eles quisessem, e Deus daria a eles domínio sobre todos os povos, sobre todos os reinos. E se você olhar no Antigo Testamento, Israel só não conseguiu fazer isso porque Israel não confiou em Deus, foi para a idolatria, pecou. Mas enquanto eram fiéis a Deus, os povos ao redor tremiam e temiam aquela naçãozinha pequena que era a nação de Israel. Então esse salmo é uma declaração de confiança de que o reinado do ungido de Deus, no caso Davi, e os seus sucessores, nunca seria destruído.
E esse salmo, então, quando Davi escreve esse salmo, era para justamente uma declaração de confiança de que o seu reinado seria firme sempre. Os estudiosos do salmo vão dizer que depois de Davi, esse salmo foi usado todas as vezes que um rei davídico era coroado. Provavelmente esse salmo foi lido na coroação de Salomão, que é o próximo da linha sucessória. E todas as vezes, segundo a tradição, que um rei da linhagem davídica era coroado, esse salmo era lido como uma lembrança de que nunca faltaria um rei da linhagem de Davi. Bem, mas por causa dos pecados da nação de Israel, durante muito tempo, a nação de Israel ficou sem rei, porque a Babilônia, que foi o último império a dominá-los, levou para o cativeiro, e eles não tinham mais rei. Ficaram 70 anos na Babilônia. Depois, quando o império dos Medos e dos Persas assume o poder, eles podem voltar para a sua terra, mas mesmo assim continuam sem rei. E foi nesse período que eles voltam para a sua terra, e que eles estão sem rei, porque eles estão debaixo da autoridade do reino da Pérsia. É nesse período que o saltério, ele é organizado. Nós não sabemos, como eu falei na semana passada, quem organizou o saltério. Alguns acham que é Esdras, mas não dá para provar. Mas quando se organiza o saltério, os organizadores do saltério, então, coloca o salmo de número 2 aqui. Ou melhor, coloca esse salmo aqui, que é o segundo salmo. E qual o valor desse salmo para aquele povo que veio do cativeiro, que não tem mais rei? Qual o valor deles ao ler o salmo de número 2? O propósito aqui é lembrá-los da promessa. E a promessa é que não faltaria um rei da linhagem de Davi. Esse era o propósito. O propósito desses salmos era lembrá-los dessa promessa. Mas o povo estava sem rei. E quando eles cantavam esse salmo, eles cantavam na esperança de que um dia Deus ia levantar um rei, em que as nações ao redor iam temer e tremer, e ia governar o seu povo. E esse governo seria de acordo com a sua palavra, por isso que ele está do lado do salmo de número 1, como nós pregamos na semana passada. Bem, passou-se muitos anos, e nós então chegamos no Novo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, Israel continua debaixo de um outro império, já não mais dos persas. Na verdade, já tinha vindo o império grego, e agora no Novo Testamento tem um império dominando o mundo, o império romano. Israel continua sem rei. E bem nessa época, nasce o Senhor Jesus Cristo. E quando você lê nos evangelhos, muitas vezes você vai ouvir a expressão, quando as pessoas olhavam para Jesus, diziam: filho de Davi. Jesus foi reconhecido como um descendente de Davi. Se você ler Mateus capítulo 1, quando temos a genealogia, Jesus é descendente de Davi. Lucas também, Jesus chega a demonstrar que ele é descendente de Davi. Está muito claro no Novo Testamento. Os escritores do Novo Testamento sempre afirmaram isso, mas há um detalhe. Os escritores do Novo Testamento vão dizer que Jesus é o rei do Salmo de número 2. Durante a exposição isso vai ficar mais claro. Atos capítulo 13, versículo 33, Hebreus capítulo 1, versículo 5, todos esses textos vão dizer que Jesus é o rei descrito no Salmo de número 2. Então entenda o seguinte:
Davi e os demais reis que o seguiram eram tão somente uma sombra do verdadeiro rei a quem esse salmo se refere. Isso quer dizer o seguinte, que quando Davi escreveu o salmo de número 2, ele estava escrevendo sobre algo muito maior, sobre um rei muito maior, que nem ele mesmo compreendia. Ele escreveu sobre algo maior do que a sua própria experiência, porque o cumprimento desse salmo, o verdadeiro rei a quem esse salmo se refere, é de fato a descendência de Davi, mas é o Senhor Jesus. De fato, a promessa de Deus, ela não mudou. Deus disse que não ia faltar rei da descendência de Davi, e Jesus vem como homem da linhagem de Davi, e ele é o rei verdadeiro, que ia e vai governar o seu povo para todo o sempre. Então o Salmo de número 2, ele fala, e esse é o tema da nossa mensagem, ele fala do reinado indestrutível de Deus através do seu Filho Jesus. É sobre isso que fala o Salmo de número 2, o reinado indestrutível de Deus através de Jesus. Desde a entrada do pecado no mundo, o povo de Deus nunca viveu sem oposição nesse mundo, e as fúrias dos reis contra Davi retrata a fúria do mundo contra Deus e contra o seu Filho. As perseguições que a igreja tem sofrido ao longo da história, seja na época do Império Romano, seja na época da Reforma, seja hoje em vários lugares do mundo, países onde os muçulmanos dominam, ou na Coreia do Norte, ou na China, ou aqui mesmo no Brasil, de forma mais velada, mas com insistência, através de leis que tentam inibir e atrapalhar o avanço do reino. A igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, sempre sofreu perseguição. Por isso que o texto começa dizendo: por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Por que os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido? Por quê? A igreja, o povo de Deus, sempre sofreu oposição, sempre. E é importante ressaltar que esse texto não foi escrito para talvez trazer aquele sentimento, coitado da igreja. Não, longe disso. Esse texto foi escrito para mostrar que, apesar do mundo se levantar contra o povo de Deus, seja reinos, seja governos, seja quem for, Deus continua governando soberanamente a história. Não pense você que a perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus, em momento algum ela é vitoriosa. Não, de forma alguma. Eu estava comentando essa semana, no grupo que eu participei, que perseguição, ela nunca conseguiu destruir a igreja, nunca. Você sabe quando que a igreja, ela fracassou? Ela não fracassou por causa de perseguição, ela fracassou por culpa própria. O mundo não tem condição de destruir a igreja, mas os próprios crentes podem arruiná-la, se não forem fiéis a Deus, mas o mundo não, de forma alguma. Onde que a igreja está fracassada? Nos lugares onde ela teve a maior liberdade do culto na história. Lembra que nós falamos, o pastor Edmar contou do fracasso que está as igrejas na Nova Zelândia? Nova Zelândia tinha igreja para todo lado, e hoje tudo fechada, uma boa parte delas vendidas para biblioteca, cafés. É uma tristeza terrível. Mas por que isso aconteceu? Foi porque houve perseguição lá? Não, é porque os crentes, na liberdade que tinham,
foram se afastando de Deus, se afastando de Deus. A mesma coisa aconteceu na Europa, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, e a mesma coisa pode acontecer aqui. Agora, como anda a igreja na China? A China tem crente, e muito crente. China é o maior país do mundo, a maior população do mundo, acho que 2 bilhões. Só de cristãos são 200 milhões, é o tanto de gente que tem no Brasil inteiro. Eles podem perseguir a igreja, mas eles não podem impedir o avanço do reino, porque Deus reina soberanamente. Os países muçulmanos, lá você tem que ser agente secreto de Cristo. Tinha um colega que era missionário lá, ele conta que ele tinha que levantar de madrugada, depois eles descobriram ele, teve que sair fugido de lá. Ele levantava de madrugada, ia nas portas e deixava uma Bíblia e uma mensagem, e caía fora. Ele fez isso em vários locais lá. Pergunta se o reino de Deus não está crescendo lá. Eu vi o testemunho de um pastor, de um desses países, que disse o seguinte: vocês talvez oram pedindo para que cesse a perseguição, não orem, porque a igreja nunca cresceu como tem crescido nesses dias. Quando o mundo se levanta contra a igreja, ele pode até achar que ele vai conseguir derrotar a igreja, mas não vai. E por que não vai? Porque existe um rei que governa o seu povo, e ele governa soberanamente, e ele cuida do seu povo, ele cuida da sua igreja, e o reinado dele não pode ser destruído, nunca, nunca e nunca. E é importante ressaltar isso. E esse texto nos responde muitas questões, porque às vezes você olha para esses acontecimentos e você se pergunta: onde Deus está? Deus continua no mesmo lugar. Observe algumas questões nesse texto. Primeira coisa, como é que Deus reina de forma indestrutível através do seu Filho? Deus reina de forma serena. Vamos ler de novo o versículo 1 a 3, só que agora nós vamos até o 4, e vai acompanhando o fluxo da mensagem. Olha como que Deus reina de forma serena. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Aí o que Deus faz? Fica com medo, fica temeroso, fica triste, fica abalado. O que Deus faz? Vamos ler junto o versículo 4? Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Você acha que Deus fica com medinho, faz biquinho, fica triste, fica abalado, perde o sono? Pode fazer leis, decretar isso, decretar aquilo outro, pôr fogo na igreja, todas essas coisas que já aconteceu na história. Diz o texto que Deus ri, zomba deles. E por que Deus faz isso? Só pode rir quem está no comando, só pode zombar quem tem o controle, só Ele. E Deus tem o controle de tudo. Eles acham que têm o poder, acham que têm vantagem por causa do cargo político, da influência, qualquer outro poder nesse mundo. Deus olha para eles com deboche e zomba da insensatez deles. São desatinados, loucos, aqueles que acham que podem afrontar o mínimo que seja o reino de Cristo. O reino de Cristo nunca vai ser abalado, irmãos, nunca. E a história prova isso. Nesses 2000 anos de igreja, o que já tentaram destruir a igreja de Cristo não é brincadeira. Já queimaram Bíblia, já prenderam gente, já mataram gente, já fecharam igreja, queimaram igreja, fizeram de tudo, nunca conseguiram. Estamos no século 21 e a igreja de Cristo continua viva.
E os lugares onde a igreja de Cristo está morrendo, não é por causa dos reinos desse mundo, é porque a igreja deixou de submeter ao senhorio de Cristo. O mundo não pode destruir a igreja. E o texto diz, em segundo lugar, que Deus reina com justiça. Deus não zomba e debocha da insensatez dos seus inimigos com passividade. Não é como se Deus estivesse também lá só rindo, não. Só zombando, não. Não, definitivamente não. Deus zomba e debocha justamente porque essas pessoas não sabem o que lhes esperam. É por isso que Deus zomba e debocha. Deus olha o povo publicando leis. Deus olha um jornalistazinho, ateu, sentado lá na revista Veja, falando um monte de bobagem contra o cristianismo, e Deus olha e zomba dele. Deus olha e zomba um jornalista que senta lá no seu computador, no Estadão, e começa a querer falar do cristianismo, e Deus olha e zomba dele. Deus olha e zomba quando um rei, um governante, um governador vai lá e promulga alguma lei, ou quando o Senado promulga leis, criam leis que querem às vezes impedir o crescimento da igreja, que não pode evangelizar adolescente, que não pode evangelizar criança, jovens. Deus olha e zomba deles. Mas Deus zomba porque eles não sabem o que lhes espera. É por isso que Deus zomba. O silêncio de Deus revela a misericórdia de Deus, mas não a sua injustiça. Observe o versículo 5, ele diz: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A expressão chave que eu quero destacar é, a seu tempo, no tempo de Deus. E se a seu tempo, mostra que as coisas vão acontecer no momento certo. Não é porque Deus parece estar em silêncio, é que Deus está passivo, não. Nada disso. As pessoas vivem no pecado, ofendem a Deus, e porque parece que Deus não mandou fogo do céu ainda, acha que Deus não se importa, ou que Deus está indiferente. Não, não é isso. O silêncio de Deus revela a misericórdia de Deus, mas não a sua injustiça. O silêncio de Deus revela que ainda há tempo. As pessoas deveriam aproveitar esse tempo para se voltar e buscar a Deus, enquanto Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus, em segundo lugar, tem limite. O texto diz: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. O dia da ira do Senhor vai chegar. Deus há de responder à afronta de cada indivíduo. Deus vai responder à afronta de cada jornalista. Deus vai responder à afronta de cada governante, de cada senador omisso, de cada deputado, de cada prefeito, vereador. Deus vai responder com ira à afronta de vários pseudos intelectuais que zombam de Deus nas suas literaturas. Deus vai responder com ira. O livro de Apocalipse, quando fala do dia do acerto de conta, como é que o autor, ou melhor, como está escrito lá em Apocalipse? O dia da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, se você depois ler na sua casa, ele vai descrevendo toda a guerra que vai haver, e ele diz: porque chegou o dia da ira do Cordeiro. O rei zomba deles, porque eles não conseguem imaginar o que lhes vai acontecer, mas Deus, que já planejou tudo, sabe que um dia eles vão ter que acertar conta com Deus. Isso é importante, irmãos, porque às vezes nós também ficamos impacientes, e às vezes a gente começa a pecar, achando que parece que Deus não está fazendo nada, que Deus não está vendo. Você já começa a se dar um negócio assim, você já quer logo até fazer. E às vezes os crentes se tornam militante político, não é por causa da causa, é porque eles sentem que se eu não fizer, o negócio não vai para frente. Calma, relaxa. Deus não deixou de ser Deus. Os inimigos vão tentar. Deus zomba deles, porque Deus, no tempo dele, vai manifestar a sua ira.
e o silêncio será trocado por estrondos. O silêncio do presente será trocado por um terror terrível. Observe, ainda no texto, no versículo 5, Deus, na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Essa expressão aqui, os confundirá, aponta para o fato de que eles vão ficar fora de si. Imagina um barulho estrondoso, que você fica meio perdido, e sem saber o que está acontecendo. Essa é a ideia. A ideia é que no momento em que Deus manifestar a sua ira a esse mundo, as pessoas vão ficar meio fora de si, elas não vão entender direito o que está acontecendo. Todas essas descrições no texto é para mostrar que Deus reina soberanamente, e Deus do seu reino ele zomba, porque ele sabe o que espera aquelas pessoas que estão afrontando a Cristo e a sua igreja nesse mundo. Agora, em terceiro lugar, Deus reina através dos seus planos. Deus tem um plano, meus irmãos. A Bíblia não está sempre dizendo que algumas coisas vão acontecer. A Bíblia fala que vai vir terremoto, a Bíblia fala de fome, de peste, fala de pandemias. Inclusive, essa pandemia agora está dentro do plano de Deus. Nós estamos passando. A Bíblia fala de fúrias de reis, de perseguições, inclusive fala de um tempo que vai haver perseguição nesse mundo como nunca houve, tempo esse que nós ainda não estamos vivendo, mas ela já fala porque isso vai acontecer. Mas por que ela fala sobre isso? É porque nada pode acontecer fora do plano de Deus. Então Deus já conta um pouco do plano, para que você saiba que as coisas não perderam o controle. Se Deus não nos contasse essas coisas, nós provavelmente íamos diminuir a nossa fé. Porque mesmo contando tudo isso, nós às vezes vacilamos, quando vem a luta, terremoto, pandemia, a gente já começa às vezes a ficar meio assim. O que eu quero que você entenda é que o nosso Deus governa, e governa de acordo com os seus planos. Deus tem um plano, e Jesus é quem revela esse plano. Observe o texto aqui, versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. O que é o decreto? Nós que ouvimos tanto essa palavra decreto agora na pandemia, né? O decreto não é justamente as decisões do governante. Você ouviu muito isso aí. Então, proclamarei o decreto do Senhor. Então, ele está dizendo que Deus tem um plano, e ele vai dizer que plano é esse. No versículo 6, ele já disse: eu, porém, constituí o meu rei sobre o santo monte Sião. Como nós vimos, esse salmo se refere a Jesus, de acordo com a interpretação do Novo Testamento. Então, que rei é esse? É o rei Senhor Jesus. Então, o plano de Deus constitui a vinda de Jesus como o rei, o grande rei, constituído para vencer todos os inimigos de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra constituir é instalar ou ungir, porque quando um rei era instalado num cargo, ele era ungido, e a palavra ungido quer dizer aquele que é enviado. Por isso que o rei era ungido. O rei era ungido porque ele era enviado com a missão de governar com justiça o seu povo. O sacerdote era ungido porque ele era enviado com a missão de interceder pelo povo. O profeta era ungido porque ele era enviado com uma missão para ser a boca de Deus. Por isso que o rei, sacerdote, o profeta, só esses eram ungidos, porque isso caracteriza o envio para uma missão. Jesus é chamado de Cristo, Jesus Cristo, porque ele é aquele que veio com a missão do Pai. Ele é o descendente de Davi, o rei que veio com a missão de governar o seu povo com justiça
e se levantar contra os inimigos da sua igreja. Porque porque Deus constituiu Jesus como um rei vitorioso. E ninguém poderia derrotar esse rei, nem mesmo a morte. Agora tem uma expressão aqui que eu quero que você preste bastante atenção, para você não dizer que o pastor está falando heresia. Olha o versículo 7, diz o seguinte: procurarei o decreto do Senhor, e ele me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como essa declaração se aplica a Jesus? Lembra que eu disse que o cumprimento final desse texto é em Jesus, que o rei que esse salmo se refere é Jesus, e que Deus tem um plano, e o plano é que através de Jesus ele ia governar, e o plano é constituir Jesus como um rei vitorioso. Mas de que forma essa expressão aponta para Jesus como um rei vitorioso? Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 32 e versículo 33. Esperar você abrir para que você não confunda e você possa entender o que essa expressão quer dizer, se referindo a Jesus. Acharam? Atos 13, 32 e 33. Olha o que o texto diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Qual o texto nós estamos pregando? Salmo de número 2. Então ele está se referindo a esse salmo. Aí ele cita: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora observe, eu vou ler de novo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Salmo 2 nos traz uma figura interessante, porque ao dizer que eu hoje te gerei, ele relaciona isso com a ressurreição de Jesus. Ou seja, essa figura retrata o filho subindo ao trono real de seu pai, que o instala como rei. Então, ao dizer, você é meu filho, eu hoje te gerei, ou eu sou seu pai, essa é uma referência à ressurreição de Jesus. O ponto é o seguinte: Jesus veio como um rei, e qual foi a maior vitória de Jesus na terra? Não foi destruir o Império Romano, como os judeus achavam que seriam, mas a maior vitória de Jesus na terra foi destruir a morte. Essa foi a maior vitória, e esse de fato é o maior inimigo do povo de Deus. Essa é a maior vitória. Então, quando o Senhor Jesus Cristo rompe os grilhões da morte, por isso que Paulo fica tão empolgado, no capítulo 15 de Coríntios, que ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, porque ele venceu a morte na sua ressurreição. E o que o texto está dizendo é que no plano de Deus, Jesus viria como um rei vitorioso, que venceria todos os seus inimigos. Essa expressão, eu hoje te gerei, aplicada a Jesus, mostra o Jesus que venceu a morte. E qual que é a relação de eu hoje te gerei? É porque quando Jesus ressuscita, é como se ele nascesse de novo. E a ideia agora é que Jesus voltou ao estágio que ele tinha antes da encarnação. Na verdade, até um pouco diferente, porque agora ele volta com o corpo. Porque Jesus é o Rei eterno, invisível, imortal. E esse Rei então vem, se humilha, se torna homem, vive na terra durante 33 anos,
e ele se submete à morte da cruz. Na morte da cruz, parece que esse rei perdeu a batalha, mas na ressurreição, é a prova de que ele não perdeu, ele venceu e venceu o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Então, ao ressuscitar e estar à direita de Deus Pai, é como se ele fosse gerado de novo, é como se ele nascesse de novo, voltasse a ter vida, venceu a morte. Essa é a ideia. E de forma poética, porque Salmo é poesia pura, ele usa essa expressão, porque no plano de Deus, proclamarei o decreto do Senhor. No plano de Deus, Jesus é o rei que viria para vencer, e de fato ele venceu. Se ele venceu a morte, não tem inimigo algum que ele não vencerá. Volta para o Salmo 2, e vai tentando assimilar tudo isso aí. Volta para o Salmo 2, tá? A expressão, tu és o meu filho, lembra dessa expressão? Nos evangelhos, quando Jesus foi batizado, veio uma pomba, era o Espírito na forma de uma pomba, e ouviu uma voz do céu, este é o meu filho. Essa expressão, você ouviu ela algumas vezes, ou melhor, ela foi ouvida algumas vezes no Novo Testamento, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus, Pedro, Tiago e João, eles ouvem a voz, este é o meu filho. Então o Salmo de número 2, ele fala do filho vitorioso que venceu o maior inimigo da humanidade, que é a morte. E eu só consigo saber disso porque eu tenho o Novo Testamento. É por isso que eu tenho ensinado aqui na igreja, você não pode ler o Antigo Testamento como um judeu, você tem que ler como um cristão. E o cristão tem toda a Bíblia, e a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, como eu sei que essa é a interpretação? Porque eu tenho o restante da Bíblia, que é o Novo Testamento. E Jesus hoje é o Filho que está ao lado do Pai, governando vitoriosamente. Por isso que em Hebreus 10, versículo 12 e 13 diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O maior inimigo já foi vencido, e ele está aguardando até que os demais inimigos da igreja estejam debaixo dos seus pés, da sua submissão total. Essa expressão então se refere à entronização de Jesus ao lado do Pai, onde ele governa o mundo com poder e com autoridade. Em terceiro lugar, o propósito aqui é que Deus reina através dos seus planos, e o plano de Deus, em terceiro lugar, é constituir Jesus como herdeiro de todas as nações. Volta para o Salmo número 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Olha que lindo. O plano de Deus contempla dar a Jesus todas as nações da terra. E vai ser assim mesmo. Por isso que Jesus, quando ele ressuscita, ele convoca os seus discípulos e dá uma missão: ide por todo o mundo e pregar o evangelho aonde? Em toda a terra, no mundo inteiro. Porque Deus tem os seus escolhidos no mundo inteiro. E toda a terra é do Senhor Jesus. E há povos, pessoas escolhidas em toda a terra. Pessoas de toda tribo, língua e nação, não é assim que diz em Apocalipse? Em toda a terra. Porque no plano de Deus, Jesus vai se constituir um rei e herdeiro sobre todas as nações. Ele deu para Jesus pessoas do mundo inteiro, ele deu para o Senhor Jesus. E um dia, quando tudo for restaurado, ele vai governar sobre pessoas de todos os povos, línguas e nações. No plano de Deus, lembra, Deus reina através dos seus planos. No plano de Deus, o seu plano
deseja constituir Jesus como um julgador implacável. O texto diz no versículo 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O plano de Deus contempla alertar todas as nações. Quando Cristo começar a lançar o seu juízo sobre aqueles que levantam contra o seu povo, o julgamento será terrível. A descrição aqui do texto é de alguém com uma vara, quebrando um monte de vaso. Esse alguém com a vara é Jesus, e os vasos quebrados simbolizam todos os inimigos de Cristo. Pensa você com a vara na mão, quebrando o vaso. Não é difícil. E o vaso se torna alguém muito impotente perto de você com aquela vara. E essa é a mesma imagem. Quando Cristo começar a castigar os inimigos da sua igreja, isso não vai ser difícil. E não tem inimigo algum que vai ficar de pé quando ele começar a se levantar contra os inimigos da sua igreja. Em quarto e último lugar, Deus reina soberanamente e reina com bondade. Deus é um Deus, um rei justo e invencível, ninguém pode fugir dele, mas ele é bondoso, misericordioso e cheio de graça. E os versículos finais desse salmo revelam essa bondade de Deus que convida o pecador, que convida os inimigos a se voltar para ele. Olha o que diz o versículo 10: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Primeira coisa, Deus está convidando os inimigos a aceitar a sua advertência. Agora, após reis da terra, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra. Deus está convidando os seus inimigos. É como se ele dissesse: para pensar, olha o que vocês estão fazendo, volta enquanto há tempo. Como é que Deus faz isso? Através da pregação do Evangelho. É assim que Deus faz isso. O Evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, pregado aos jornalistas, que são incrédulos e zombam do reino de Deus, pregado aos nossos governantes, que são incrédulos e instituem leis que tentam atrapalhar o avanço do reino de Deus. Isso não quer dizer que todos eles vão se converter, mas Deus está chamando essas pessoas ao arrependimento. Deus está chamando essas pessoas. Lembra lá em 2 Timóteo, quando o texto diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, e o texto diz que é justamente para que eles possam se converter, para que eles possam se converter. Então a igreja precisa proclamar, porque a igreja é a voz de Deus. É através da igreja que Cristo está convidando os seus inimigos. É através da igreja que Deus convida as pessoas que se levantam contra o reino. Isso aqui é uma lição importante para nós, irmãos. Porque nós não podemos, como igreja, às vezes a gente fica tão furioso quando você vê alguém falando mal de Cristo, da sua igreja, que você já dá vontade de querer que um carro passe por cima dele. Você fica assim: Deus poderia mandar fogo do céu e consumir esse miserável. Mas não é assim que o texto está dizendo. Deus está convidando esses miseráveis a ser prudente, a se voltar para Ele. Então, como igreja de Cristo, nós devemos convidar as pessoas. Isso quer dizer, se você, presta atenção nisso, somente nessa época que está tão pesado, por causa da política e essas ideologias, aí quando alguém fala uma coisa, você já dá vontade de dar uma de direita nele, né? É a hora de você orar por ele
e chamá-lo ao arrependimento, para que se arrependa dos seus pecados e se converta enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Jesus convida os seus inimigos a adorá-lo com temor e tremor, diz o versículo 11. Enquanto há tempo. Fazerem as pazes, ao invés de rebeldia, são chamados a adorá-lo. E muitos fizeram isso ao longo da história. Muitas pessoas que eram rebeldes, quantos ateus, pessoas que não criam em Deus, que zombavam de Jesus Cristo, pessoas que odiavam a sua igreja ao longo da história se converteram. Paulo é o grande exemplo. Paulo era perseguidor da igreja, era alguém que todos temiam, mas Paulo foi alguém que aceitou o convite e se rendeu aos pés de Jesus. E Jesus tem chamado hoje pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações a se renderem com prudência, se voltarem para Ele. E a missão da igreja é dizer isso, é proclamar isso. Ele convida os seus inimigos a submeter ao Filho enquanto é tempo. Versículo 12: beijai o Filho, para que não se irrite. Porque no versículo 5 diz que na sua ira Ele vai agir. Então beijai o Filho, para que não se irrite. A ideia de beijar o Filho é alguém que se ajoelha diante de um príncipe e beija na sua mão, com a atitude de humildade e submissão ao senhorio desse príncipe. Essa é a imagem que parece. E o que o texto está dizendo é, ele está convidando as pessoas a se humilhar, se ajoelhar diante de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Só que há uma advertência, para que não pereças no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Nós temos essa missão como igreja, de dizer isso para as pessoas. Você não precisa usar essa expressão, beijai o Filho, fora do contexto, eles podem não entender, mas o que o texto está dizendo é, nós precisamos advertir as pessoas a se submeterem a Jesus enquanto há tempo. Vamos ser sinceros, irmãos, nós paramos de fazer isso. Esse movimento orquestrado pelo progressismo, que tem a bandeira levantada no Brasil pela esquerda, por exemplo, mas não só a esquerda, a direita também é progressista no Brasil, esse movimento do mimimi, sem perceber, a gente acaba assimilando isso. Seja sincero, quantos de nós, em nome da paz, nós temos nos calado e não temos advertido as pessoas? Essa semana eu fiquei muito mal comigo mesmo, porque aconteceu isso comigo. Fui visitar uma pessoa, e tinha naquela casa uma pessoa que não é crente, e a pessoa foi muito educada comigo, e eu fiquei ali lutando no meu coração, precisava confrontar. Eu era uma pessoa bastante idólatra, e eu não confrontei, e eu saí dali mal. Eu falei, o que eu estou fazendo? Está errado isso aí. Mas por quê? Porque a gente não quer ficar mal com ninguém. Só que isso não é ser legal, isso é ser ruim, que essa pessoa pode morrer e ir para o inferno. E o texto diz, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. E quem morre sem Cristo, já experimenta a ira de Deus, no momento em que morre. Isso é uma advertência para quem está aqui nessa noite, que talvez ainda não entregou a vida para Jesus. Morrer sem Cristo, é a maior tristeza que pode acontecer na vida de alguém, porque no abrir e fechar dos olhos, ele vai enfrentar a ira de Deus na sua vida. E qual que é o nosso papel como igreja? Dizer para as pessoas, beijai o Filho, submeta a Jesus, arrependa do seu pecado. Você não precisa falar isso com arrogância, nem com dureza, mas precisa falar. A gente precisa dizer para as pessoas, é isso que o texto está dizendo. Diga para as pessoas, servir ao Senhor com temor,
Alegrai-vos nele com temor. Diga às pessoas, sejam prudentes, se submetam ao senhorio de Jesus. Diga às pessoas, porque dentro de pouco tempo, ele vai inflamar a ira. E por isso que o texto termina: bem-aventurados todos que nele se refugiam. Quem são os que se refugiam em Cristo? É aqueles que entregaram a sua vida. E por que felizes são aqueles que se refugiam? A palavra refugiar no livro de Salmos, ela se refere à ideia de estar protegido. O livro de Salmos, essa palavra se refere à ideia de uma ave ou uma galinha, que quando vem a tempestade, ela abre as suas asas, acolhe os seus pintainhos de baixo, protege, e eles ficam ali até passar a tempestade. Essa é a ideia dessa palavra no livro de Salmo. Ele diz: felizes é aqueles que estão protegidos debaixo das asas de Cristo, do nosso Rei, porque no dia da ira, nada de mal lhes acontecerá. Agora, aqueles que estiverem fora das asas de Cristo, aqueles que não estiverem cobertos por Cristo, aqueles que não estiverem debaixo do seu reinado, vão experimentar sim a ira do Senhor. Eu concluo dizendo o seguinte: primeira coisa, irmãos, não vamos deixar o nosso coração abalar diante de tudo o que acontece no mundo contra a igreja, como se Deus tivesse se esquecido do seu povo, ou tivesse meio fraco, e aquela ideia, parece que os inimigos estão mais fortes. Esquece isso. Lembra desse salmo: Deus está rindo desse povo, porque eles nem imaginam o que lhes aguarda, mas Deus sabe o que lhes aguarda. Nunca esqueça disso. Segunda coisa, lembra que Deus tem planos, e o plano de Deus, constituído na eternidade e revelado de forma progressiva na história, diz que nesse plano Deus ia constituir Jesus como um rei, e ele fez isso, e esse rei seria vitorioso, e ele venceu. E o maior inimigo, ele não vai vencer, ele já venceu, é a morte, ele já venceu. E esse Jesus vencedor recebeu por herança toda a terra, povos do mundo inteiro, e esse Jesus vencedor vai acertar as contas com todos os inimigos, e esse dia vai ser terrível. Mas até esse dia, esse Jesus tem convidado pessoas ao arrependimento, a se voltarem com Ele com humildade, a se voltarem para Ele com arrependimento e fé. E o livro de Salmos, porque a gente vai continuar, lembra que eu falei na semana passada, ele é estruturado sobre essas duas bases: o Messias, o Rei vitorioso, e a sua lei. Tudo que nós vamos ver daqui para frente, você tem que ver a partir desse prisma: Jesus é o Rei vitorioso, e que governa o seu povo através da sua lei, e aqueles que estão agarrados com Cristo, e caminham de acordo com a sua lei, esses vão experimentar a bênção de Deus nessa terra. Amém? Que Deus nos abençoe, e nos ajude a viver de acordo com a sua vontade, em submissão ao Rei. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de aprender e também de sermos lembrados do seu senhorio, do seu governo sobre a história, sobre a sua igreja. E nós te pedimos, ó Deus, que possamos descansar o nosso coração na certeza de que o nosso Deus reina soberanamente e governa esse mundo através de Jesus. E apesar das lutas, das dificuldades que possamos enfrentar nesse mundo por causa de Cristo, que nunca se aparte de nós a certeza de que nós estamos seguros, porque estamos debaixo do seu cuidado, debaixo do seu senhorio. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a proclamar
para as pessoas, ó Deus, que o Rei vitorioso as convida ao arrependimento, a submeterem ao seu senhorio, para que estejam protegidas no dia da ira do Senhor. E tenhamos ousadia e coragem para falar disso enquanto há tempo, porque a única esperança para a humanidade é Jesus Cristo, o Rei vitorioso. Que nós possamos também, ó Deus, encher o nosso coração de alegria, sabendo que um dia nós viveremos debaixo do seu reino, um novo céu e nova terra, onde não haverá corrupção, não haverá maldade, ideologias perniciosas, leis injustas, mas desfrutaremos da alegria de viver num reino de paz, um reino de felicidade, e que aguarda todos aqueles que se submetem hoje ao Rei eterno, invisível, mas real. Oh Deus, fala ao nosso coração com profundidade através desse texto, e abençoe a tua igreja, nós te pedimos no nome de Jesus. Amados irmãos, e de agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e as consolações do Espírito estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.